Crescer ou se organizar primeiro? A dúvida de muitos arquitetos que aparece por aqui. Eu mesma já passei por isso e acredito que você também já tenha passado por isso. Será que eu me organizo ou será que eu vou prospectar, vender, vender, vender? O que que eu faço primeiro? Então essa dúvida é super comum e hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é o melhor caminho realmente a se fazer, quais são os lados positivos e os lados negativos realmente de iniciar por um ou por outro caminho. Muitos escritórios não sabem por onde começar essa organização, realmente focam na parte de venda e na parte de crescimento do escritório. E muitas vezes esse crescimento ele vem de forma totalmente sem preparação, sem estrutura e de uma forma muito rápida. A gente já trabalhou com muitos escritórios que cresceram, muitas vezes de 3 meses de diferença, cresceram muito e realmente de uma forma desorganizada. E quando a gente tem esse crescimento, que a gente às vezes nem está preparado para aquilo, a gente não tem estrutura. E você vai seguir dois caminhos. Tem escritório que pensa, não, agora que eu cresci, eu tenho que crescer mais, então vai contratar mais time, vai pegar mais projeto e vai crescer de uma forma totalmente desestruturada e vai seguir ali apagando incêndio todos os dias, porque isso é a coisa mais comum de um escritório grande, mas que não tem estrutura e não tem processos, é realmente apagar incêndios todos os dias, é ter projetos atrasados, é ter render finalizando com o cliente ali na mesa, na sala de reuniões, e isso vai acontecer. Porque você tem projetos, você tem clientes, mas você não tem processos. Você tem time, mas muitas vezes esse time está apagando incêndio junto com você. Não tem estrutura, não tem um andamento cronológico das coisas que entram no escritório, e isso acaba ali numa zona de batalha que a gente fala. E por outro lado, a gente já viu também escritórios que quando chegam nesse nível de crescimento, acaba virando um caos tudo e pensa, não, agora eu preciso parar, me organizar, diminuir o ritmo, fechar a agenda, não pegar mais nenhum tipo de projeto para eu conseguir aí me reestruturar em cima disso e conseguir agora aguentar esse crescimento e focar nesse crescimento. E eu falo que ambos os escritórios estão errados. Porque quando a gente não está preparado para esse crescimento, pode surgir de vir esse medo. Não, eu não consigo mais, eu não vou pegar mais nenhum tipo de projeto, mas eu sempre falo, nunca se nega projeto. A gente não pode fazer isso. Por mais que realmente você esteja ali numa estrutura de negócio muito grande, ou se esse projeto não faz sentido nenhum com o seu escritório, aí é uma coisa. Eu tenho projeto específico que eu não pego porque não é o meu nicho de escritório. Mas se não for esse o caso, se o caso for eu não consigo pegar porque eu não tenho tempo, ou não tenho equipe, ou eu não vou dar conta, a gente nunca pode passar esse tipo de pensamento pro cliente. A gente precisa ou aumentar valor, ou aumentar o prazo, contratar mais gente, fazer um terceirizado, qualquer coisa do tipo, mas a gente vai pegar e não vai perder esse cliente, porque se esse cliente não for para o nosso escritório, ele vai para a concorrência. Se ele veio atrás de ti, ele quis fechar um projeto contigo, é porque ele realmente queria fechar contigo. Então a gente não pode fazer esse tipo de chamada, fechei a agenda só para o final do ano. Isso não funciona, essa estratégia não funciona. Mas também não funciona a gente crescer sem estrutura e sem processo. Eu falo que o melhor dos caminhos quando o escritório está num crescimento muito assíduo aí, um crescimento muito grande, um crescimento exponencial, rápido, quando você começar a perceber esse tipo de crescimento dentro do seu escritório, você aí precisa virar sua chavezinha e conseguir, junto com o crescimento, estruturar e planejar a sua organização. Porque vai ser um trabalho em conjunto. E eu falo, é um caso muito bom. Quando a gente vê que o nosso escritório está deslanchando, que a gente precisa ter mais processo, que a gente precisa ter mais uma organização interna, ter tudo isso estruturado, o negócio flui, o negócio vai, o negócio anda. Então a gente precisa trabalhar em conjunto. A gente não pode pensar só no crescimento, pensar só no crescimento da equipe e a gente também não pode pensar em parar com tudo, fechar o escritório, não pegar mais nenhum tipo de projeto. Isso precisa estar alinhado, só que a nossa mentalidade ela precisa estar aberta para esse tipo de mudança. Quando a gente vem falando sobre processo, sobre organização, reestruturação, muitos arquitetos vão pensar, mas eu não tenho tempo para isso, eu não vou conseguir parar para fazer isso. Pode ser que realmente você não vá ter tempo, mas você vai precisar colocar isso como prioridade, porque você vai achar que fazer projeto, pegar mais projetos, aumentar a equipe vai ser a solução e não vai ser a solução. Às vezes isso vai ser mais problema do que solução. Então, o que a gente está achando que é
falta de tempo, que a gente não tem tempo para isso, a gente vai ter que reformular aí a nossa mente e pensar que a gente vai precisar achar um tempo para isso, colocar na nossa agenda, colocar como prioridade para a gente realmente fazer. Porque se a gente não coloca, isso não sai do papel. E isso não vai para frente. E, por outro lado, sempre, se você não vai dar conta de fazer isso tudo sozinho, se a sua equipe não vai conseguir te auxiliar nessa parte, contrata alguém para fazer isso por você. Tempo hoje é dinheiro e nada mais valioso do que nosso tempo. Então, se você não tiver esse tempo, se você não colocar isso como prioridade, contrate alguém que vai fazer isso por você. Melhor dica que eu posso te dar hoje. E eu sempre falo, até para minha sócia também. Se a gente não sabe fazer, não adianta a gente perder o nosso tempo ainda fazer um negócio mal feito. É mais fácil a gente pagar, contratar alguém para fazer por nós. Então, se você está passando por isso aí dentro do seu escritório, tira um investimento para focar nessa reestruturação e nessa organização dos teus processos. Porque aí sim você vai começar a ver que esse tempo que você achou que não tinha, vai começar a aparecer de novo na sua empresa. Muito se fala sobre processo, sobre organização, mas só quando a gente tem e a gente vê o negócio girando que a gente vê a otimização de tempo que isso vai trazer para dentro da nossa empresa, redução de carga horária, fluxo de trabalho mais intenso, rotatividade de projeto melhor, o projeto entra, vai, sai do escritório mais fácil, o time trabalha melhor, o time trabalha com processo, o time sabe o que fazer, não fica tudo dependente 100% de você. Então, quando a gente implementa um processo dentro do escritório, essa estruturação, a gente otimiza e ganha aí eu tô chutando bem baixo, mais de 20% do nosso tempo e da nossa produtividade em cima de tudo que a gente faz dentro do escritório. Então, o que a gente acha que num primeiro momento não temos tempo, não vamos conseguir implementar isso, lá na frente, quando você tiver isso implementado, você vai ver que isso vai ser efetivamente muito bom para o seu escritório, para a sua estrutura e para tudo que você está construindo. Então, se você está passando por essa dúvida hoje, dentro da sua organização, será que eu cresço e continuo assim, só apagando incêndio, ou eu paro e reestruturo tudo? Nenhum, nem outro. Comece fazendo os dois ao mesmo tempo. Pare e realmente organize, contrate alguém para fazer isso por você, mas organize os seus processos, implemente uma estruturação, uma cultura de liderança dentro da sua empresa, para você delegar para sua equipe e para sua equipe seguir todos esses processos bem certinhos, alinhados com a empresa, alinhado com o que você entrega, e não cada um entregar uma coisa para o cliente. Então, a gente entregar um padrão de experiência e você vai ver como isso vai te otimizar o tempo aí dentro do seu escritório. Então, lembra sempre que projetar bem é nossa obrigação. Eu falo que é a nossa obrigação mínima, mas quando a gente tem uma empresa estruturada, um escritório estruturado, aí sim nosso escritório vai começar a crescer de verdade. Mas sem estrutura as coisas não vão para frente. Podem ir por um tempo, mas no fim das contas ele não vai se sustentar por muito tempo. Então, não deixa isso para depois. Coloque isso como uma meta, uma prioridade da sua empresa e faça acontecer. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, você é arquiteto, engenheiro, continue nos acompanhando, porque aqui na Doppio nós temos vídeos toda semana. Até a próxima!